Oi, gente, voltando quando a gente está falando sobre as causas da Revolução Francesa, né? A gente está dando continuidade. Já está com seu caderno aí? Já está com a caneta? Vai fazer a anotação? Se não pegou, tudo bem. Pausa o vídeo agora. Agora é a hora. Pausa, vai lá pegar seu caderno, sua caneta. Pega uma água, porque se hidratar é importantíssimo. Vou beber um gole aqui de água enquanto você faz isso. Pausa o vídeo, tá bom? Vamos lá no início às nossas aulas. A gente estava falando das causas. Bom, falamos das ideias iluministas, da revolta que o povo passou a ter com relação aos gastos excessivos da corte, desse governo que era autoritário e extremamente luxuoso, que vivia num luxo absurdo, enquanto grande parte da população vivia na miséria. Falamos dos gastos excessivos com guerra, até com guerra que não era nem da França e que não tinha nada a ver com a França, como é o caso da independência dos Estados Unidos, que nem no continente europeu era, certo? Então a gente está falando de gastos assim que a população francesa não vinha a menor necessidade. Para piorar tudo, como se não bastasse, no ano de 1783, 84 em diante, a França vai passar por um período muito grande de seca e de estiagem. Então, os anos anteriores à Revolução vão ser anos muito difíceis para a economia francesa. Não só pelos gastos desnecessários com guerras, que a população só se sentia prejudicada, como também por conta da arrecadação que vai ser mínima, porque a seca vai acabar com as plantações de trigo, enfim. As plantações vão ser muito prejudicadas na França. Então, a agricultura, que é a base da economia, a França era um país agrícola, vai por água abaixo, tá? Então vai ser um período de grande fome, de grande miséria, em que a população não vai ter o que comer. Então a população, esses 97%, grande parte da população francesa vai estar numa situação de total miséria, aonde vai faltar até pão, porque o preço do trigo, que era o principal produto afetado pela seca, vai aumentar tanto, mas tanto, que o pão vai ficar caríssimo e as pessoas não vão ter direito nem para comprar pão, nem dinheiro para isso. Então os preços eles vão aumentar, porque vocês sabem que quanto menos produto a gente tem, menos oferta desse produto, mais caro ele fica. Então, se tem pouco trigo, tem pouco pão, o pão que tem vai custar o olho da cara. Em compensação, também, como a agricultura toda é afetada, os vegetais, igualmente, né? Não vão ter vegetais para se vender na feira. Os que têm vão ser, além de muito ruins, pequenos e feios, vão estar custando caro. As carnes, óbvio que o gado precisa de água num período de seca, muito do gado, dos porcos, dos animais acabam perecendo, morrendo. Então também vai faltar carne. Então, de fato, é uma situação, é um momento em que a população estava passando literalmente fome, tá? Nessa época não tinha como se importar comida de outro país, porque não tinha refrigerador e tal. Então, realmente, quando isso acontecia, era algo lastimável. Então, vai acentuar ainda mais a miséria e a pobreza do terceiro estado. A outra coisa também, que a gente já falou, é essa sociedade estamental, essa sociedade de divisão fixa, né, na França, que é uma questão de questionamento e de insatisfação, porque muitos burgueses, eles conseguiam condições financeiras muito melhores até do que muitos nobres, mas eles não tinham participação nenhuma. Eles não tinham o privilégio do nobre, eles não tinham como ter participação no governo. O governo não governava para eles, não ajudava, não favorecia. Então, era um motivo de insatisfação, né, essa divisão social francesa. Além do fato da questão dos impostos, que eu já falei para vocês, que o primeiro e o segundo estado, eles eram isentos de impostos, enquanto o terceiro estado era quem carregava o luxo
do primeiro e do segundo estado, era quem sustentava. Então, isso era uma questão de revolta. Numa situação de miséria e de dificuldade econômica, ter que pagar imposto para sustentar luxo se torna ainda mais revoltante e penoso. Se você não tem o que comer, ter que tirar o pouco que você tem para ver o seu governante fazendo banquetes. Então, era uma situação que, obviamente, influenciava e causava todo esse descontentamento. Então, no século XVIII todo, também, a gente falando da burguesia, desse descontentamento em pagar os impostos, a gente tem que pensar que no modelo mercantilista, a burguesia também não estava satisfeita com o rei intervindo nos preços, o rei intervindo na economia, distribuindo monopólios, privilegiando uns. Então, essa intervenção do Estado na economia mercantil era algo que não era bem-vindo. Vamos lembrar do liberalismo econômico, né, das ideias do laissez-faire, laissez-passer na França, né, que vieram com o iluminismo. Então, a questão econômica também era um entrave, também era motivo de insatisfação, tá bom? E politicamente, a monarquia absolutista, enfim, era o motivo de todas essas críticas, né? O poder ilimitado do rei, o poder de origem divina concedido por Deus ao rei era algo que era altamente criticado nessa sociedade, né? O iluminismo trouxe essa crítica e toda a situação que a gente já viu aí aumentou ainda mais essa insatisfação, tá bom? Então, motivos aí não faltam, eles abundam na verdade. Vamos ver detalhadamente essa divisão da sociedade, né? A sociedade estamental do antigo regime, ela era dividida no primeiro estado. O primeiro estado, ele era formado pelo clero, e esse clero, ele era dividido em dois níveis: alto clero e o baixo clero. O alto clero, ele era formado por bispos, abades de origem nobre. Já o baixo clero, que eram os padres, eles eram de origem popular, tá? O segundo estado, a nobreza, nós já falamos, o rei, a rainha, os príncipes, os duques, os arquiduques, os condes e etc. Todos os títulos de nobreza que são aí pelo nascimento, que estão ligados à terra desde a Idade Média. E o terceiro estado, que é o povo, todo o povo, 97% da sociedade. Então, quem vai formar esse povo? A burguesia. Dentro da burguesia, a gente tem uma divisão entre alta burguesia, média burguesia e baixa burguesia. E os pobres, que são os camponeses, os trabalhadores urbanos, os desempregados, né? Então, esses formam 97% da população. Então, a gente tem que guardar essa divisão entre primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza e terceiro estado, o povo, formado pela burguesia e pelas pessoas mais pobres. Bom, aqui a gente tem uma charge, vou tirar minha cara daqui porque está atrapalhando, que mostra exatamente essa crítica, né? Olha aqui, o terceiro estado, formado por esse homem, ele está carregando nas costas o primeiro estado e o segundo estado. É ele que sustenta, né? Essas charges, elas eram muito distribuídas em jornais através do pensamento iluminista, como uma crítica social mesmo, que vai fazer com que o povo tome mais conhecimento, lembrando que grande parte da população naquela época era analfabeta. Então, as imagens, elas tinham muita importância no sentido da gente divulgar a ideia, né? E essa imagem, ela é bem clara, né? O terceiro estado aqui, o povo, tendo que carregar com grande dificuldade o primeiro e o segundo estado, que nada faziam para se sustentar, que não pagavam, que tinham enormes privilégios. E aqui a gente vê um solo seco, infértil, que faz referência ao período que eles estavam vivendo, né? E aqui, olha, animais passando fome, necessidade, muita seca.
né? E o terceiro estado com grande dificuldade, carregando um peso que ele não tem condições de carregar, tá? Aqui a observação, o primeiro e o segundo estado tinham isenção de impostos, logo o estado francês era sustentado pelo terceiro estado, que era a burguesia. Então, era a burguesia que sustentava esse luxo, já que os camponeses, os mais pobres, nessa situação de seca e de miséria que eles estavam vivendo, eles não tinham a menor condição de contribuir. Bom, vamos lá. Vamos falar mais detalhadamente sobre essa questão econômica e financeira, né, das causas dessa crise econômica. No início aqui dos anos de 1780, a França se encontrava numa grave crise econômico-financeira, e suas principais causas, que nós já falamos lá anteriormente, vamos ver aqui em detalhes, cada uma delas. A gente tem aqui a Guerra dos 7 Anos, que eu já falei, que começou em 1756, terminou em 1763, contra a Inglaterra, que fez muitas despesas militares, né, e houve perda de regiões coloniais, a França perdeu colônias para a Inglaterra, então foi um prejuízo econômico muito grande, lembrando que as colônias eram fundamentais no modelo mercantilista, né? Perder colônia significava perder a área de influência, perder literalmente, né, dinheiro, potência. E depois, como vingança, né, por conta dessa perda de colônias para a Inglaterra, foi aí nesse período, por exemplo, que perdeu parte do Canadá para a Inglaterra. Então, a guerra de independência dos Estados Unidos vai ser financiada pela França. Então, a França vai financiar o exército americano para fazer independência contra a sua metrópole Inglaterra só por vingança. Vingança com relação à Guerra dos 7 Anos. Então, a França já estava empobrecida, já estava sem condições financeiras, passando por uma situação muito difícil, e aí os cofres públicos, que já estavam empobrecidos, foram ainda mais gastos e empobrecidos por conta desse financiamento público de bilhões de libras ao exército norte-americano, né, das 13 colônias, para fazer a independência dos Estados Unidos. Para piorar ainda por cima, por conta da perda da Guerra dos 7 Anos, a França vai fazer com a Inglaterra, no ano de 1786, um tratado extremamente desfavorável, que não só a França fez, mas o Portugal também fez anteriormente, que é um tratado onde a Inglaterra, em troca dos vinhos franceses, a França se comprometia a comprar os tecidos ingleses, né? Então, a Inglaterra comprava vinhos da França e a França comprava tecidos da Inglaterra. E com isso, como a Inglaterra já estava em processo de industrialização, de revolução industrial, a fábrica de tecidos fazia com que os tecidos fossem mais baratos do que os tecidos produzidos de forma artesanal. Então, gente, esses tecidos chegavam na França por um preço muito inferior ao que era cobrado dos tecidos franceses. E isso levou à falência da indústria têxtil que existia na França, né? Isso vai gerar um descontentamento por parte da burguesia enorme. Então, aí temos mais um problema. Bom, outras questões. Aqui, antes de eu tirar aqui meu rosto do meio do caminho, eu gostaria de mostrar aqui a imagem da rainha da França, esposa de Luís XVI, Maria Antonieta. Tá? É um retrato de Maria Antonieta, onde mostra, se vocês olharem, vamos observar assim com mais dedicação a imagem, os detalhes da roupa, da vestimenta, tudo isso em seda, tá, gente? Rendas, era um luxo que grande parte da população não tinha acesso.
tá? Esse retrato é justamente para mostrar esse luxo. Então, vou passar eu agora a ser Maria Antonieta, passei para cá. Então, vamos falar dos fenômenos climáticos, né? Da questão da seca, que nós falamos anteriormente com mais detalhe. Então, esses fenômenos climáticos, a seca, ela vai prejudicar a colheita, né? Vai prejudicar a produção. De uma certa forma, vai aumentar o preço do trigo. Por quê? Porque o trigo vai ser uma das principais colheitas que será prejudicada e com isso o preço do trigo aumenta, o preço do pão, que era a base, acreditem, gente, porque o povo vivia numa condição tão miserável que a base da alimentação do povo francês era pão. Você imagina? Você se imagina almoçando e jantando pão? Comer pão no café da manhã e no lanche você está acostumado. Agora você imagina a maioria de um país que almoça e janta pão, que a base da alimentação é pão. Já pensou isso? Complicado, né? E aí esse trigo, ele aumenta, o pão aumenta e isso vai causar fome geral. Então, a fome, o desabastecimento vai ser uma realidade muito presente na população francesa. Então, esse pouco que já tinha, que já era viver de pão, o pão falta. E os gastos com a nobreza continuam sendo absurdos, tá? Então, os gastos da nobreza, que a gente chama de parasitária, por que parasitária? Porque ela vive do dinheiro dos outros, né? Ela é uma parasita. Ela tá ali sugando o terceiro estado. Todo o gasto dela não é um dinheiro que ela produz, é um dinheiro que o terceiro estado produz, que é a burguesia que produz e que ela gasta. Porque não é dela, ela taca fogo no dinheiro, que se dane, né? Faz festas e gasta ostensivamente. Então é uma nobreza parasitária. Então, o luxo das festas, da corte francesa, o Palácio de Versalhes, tudo isso era bancado pelo imposto que era pago pela burguesia. Então, tudo isso, gente, gera uma revolta muito grande. São fatores que vão fazer com que essa sociedade ela se organize e ela resolva dar um basta nisso tudo, de querer mudanças, de querer de fato que aconteça uma revolução. Vocês estão vendo que assim, não é uma coisa que acontece instantaneamente. No dia 14 de julho eu vou resolver fazer a revolução. Não. Não, existe uma série de situações, uma série de acontecimentos que levam as pessoas a atos extremos, a chegar a esse ponto, né? A gente viu que lá na Inglaterra também aconteceram várias coisas, vários acontecimentos que levaram àquela situação extrema, né? Então, tem todo um histórico aí, várias coisas aconteceram antes do ano de 1789. Então, a insatisfação da maioria esmagadora da população, 97%, não é pouco, hein? Quer dizer, é todo mundo, né? Esmagadora, literalmente, da população contra a monarquia, fazia da França um terreno fértil para as ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui tem um quadro como ilustração, que é o quadro chamado A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix. Né? A liberdade seria essa mulher, né, com a bandeira da França, a bandeira da Revolução, que a gente já falou, né, com as cores da Revolução, que a azul é a liberdade, o branco é a igualdade e o vermelho seria a fraternidade. E aqui a população em armas, em luta, né? Fazendo então a revolução. Então a revolução seria uma mulher, porque é uma palavra feminina. Bom, etapas da revolução. Como é que foi acontecendo essa revolução aos poucos, né? Como foi esse passo a passo?
Bom, em 1788, antes, né, do início da Revolução, a gente está falando um ano antes, foi convocada a Assembleia dos Estados Gerais. Eu coloquei em 1789, mas isso foi o fim, né, dela. Mas em 788 foi convocado a esses Estados Gerais, em julho. E fazia Estados Gerais como se fosse uma assembleia, tá? É como se fosse um parlamento, que não era um parlamento fixo, que existia na França, e ele só era convocado quando realmente a situação era caótica, quando tinha um problema grave na França. E aí eles reuniam, por que se chamava Estados Gerais? Porque reunia representantes dos 3 estados, né? Primeiro, segundo e terceiro. E aí eles iriam se reunir numa espécie de assembleia, no parlamento, para discutir soluções para uma grave crise. Qual é a situação mesmo aí, a gente já viu, da grave crise? Para resolver esse problema todo, antes disso, no ano anterior, em 1787, o ministro das Finanças francês, Charles Colony, ele vai propor, né, uma solução para a crise, que seria que o primeiro e o segundo estado pagassem impostos. Taxar o primeiro e o segundo estado. Bom, queridos alunos, o que vocês imaginam? Obviamente não foi bem recebido. O primeiro e o segundo estado se recusaram. E aí, por conta dessa ideia de terem que pagar imposto, que seria um absurdo, não é? Totalmente contra as regras gerais, o primeiro e o segundo estado pagar imposto, eles vão começar pela primeira vez a questionar o modelo absolutista, a querer limitar os poderes do rei e ampliar a sua participação no governo. Então, os nobres e o clero, por conta dessa proposta de terem que pagar impostos, e que eles não aceitaram de jeito nenhum, feito pelo ministro das Finanças do rei, eles vão começar a se rebelar contra o rei, a querer que aconteça, que exista um parlamento, como acontecia na Inglaterra. Então, na verdade, o primeiro e o segundo estado é que vão forçar a barra pela convocação dos Estados Gerais, né? Eles vão convocar, eles vão pressionar para convocar os Estados Gerais, porque na verdade eles estão querendo organizar um parlamento para limitar o poder do rei. Então, no ano seguinte, o ministro das Finanças ele é demitido, tá? No final de 1787, e pressionado, Luís XVI vai convocar eleições para a formação dos Estados Gerais no ano de 1788, tá? E essas eleições, como é que vão ser feitas? Isso aí é para vocês anotarem. Pode dar pausa, voltar e começar a anotar, porque não tá aí não, tá? Anota. Essas eleições elas foram feitas da seguinte forma: o primeiro e o segundo estado, eles votavam de forma direta, eram eleições diretas, né? Eles escolhiam diretamente os seus representantes. Já o terceiro estado, para o negócio ser exatamente injusto e garantir que o povão não participasse, só poderia votar homens com mais de 25 anos e que pagassem impostos, ou seja, a burguesia. Então, só os burgueses e profissionais liberais, que são profissionais liberais, advogados, médicos, dentistas, né, puderam se candidatar a formar a Assembleia do Terceiro Estado, a ser representante do Terceiro Estado. Então, já houve desigualdade desde o princípio, né? Desde as eleições. E aí, como é que ficou dividido? Qual era o número de deputados que formariam esses estados gerais? O primeiro estado, ele elegeu 291 deputados. O segundo estado teve direito a 270 deputados. Já o terceiro estado, que é mais numeroso,
né? Repetindo aí, 97%, vocês vão decorar isso, hein? Era o mais numeroso de todos, ele elegeu 578 deputados. E por aí pensamos super justo, né? Já que o terceiro estado é o mais numeroso, que tenha um número maior de deputados. Só que não, minha gente. Porque apesar da quantidade de deputados, o voto era por estado. Então, nessas assembleias, os estados se reuniam, os representantes do primeiro, do segundo e do terceiro, se reuniam em salas separadas, discutiam os temas e votavam entre eles. E esse voto majoritário é que contava. Então, era o voto contava por estado. Então, se a gente estava debatendo ali que a nobreza iria pagar imposto, por exemplo, o primeiro estado, a nobreza e o clero iria pagar imposto. Então, a nobreza e o clero iriam se reunir, iam decidir por não, evidentemente. O terceiro estado iria decidir por sim, mas quando votasse, seria 2-1, porque os dois estados votavam junto e o terceiro estado votava sozinho, né? As suas questões eram diferentes. E isso gerou uma situação de desconforto entre o terceiro estado, porque eles eram mais numerosos. E existiam questões comuns para o terceiro estado, primeiro e segundo, que era, por exemplo, limitar o poder do rei. Então, o terceiro estado, ele entendia que se a votação fosse aberta, fosse individual, ele teria muito mais vantagem e seria muito mais justo, e seria muito mais fácil de conseguir eleger questões importantes, como, por exemplo, limitar o poder do rei. E aí, essa picuinha, essa situação, né, de descontentamento vai fazer com que essa reunião dos Estados Gerais seja um verdadeiro fracasso, porque eles não vão conseguir ultrapassar a questão do voto. Eles vão se reunir, mas vão ficar presos na discussão do voto o tempo inteiro, né? As coisas não andam, porque o terceiro estado quer que o voto seja individual e o primeiro e o segundo estado quer que fique como está, o voto por estado, né? E essa vai ser a grande problemática dessa reunião dos Estados Gerais, que poderia ser uma solução, né, para a revolução, mas não foi, tá? Um minutinho para água. Então, vamos aqui à leitura. Para resolver a questão dos impostos, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais, com representantes dos 3 estados. Ok, já falamos sobre isso. Cada estado tinha direito a um voto. Já falamos sobre isso. Mas a burguesia queria a votação por indivíduo, o que levou a violentas discussões. Então, esses estados gerais não saía da discussão da questão do voto, ninguém decidia nada, nada. Era só voto por cabeça, voto por estado, voto por cabeça. Entende? As discussões começaram a se radicalizar. Então, levou-se meses se discutindo essa questão do voto. E aí, diante do impasse, o terceiro estado vai convidar o primeiro e o segundo a deixar de lado os Estados Gerais e formarem uma Assembleia Nacional Constituinte. Mesmo que o rei não queira, que eles iriam formar, foi o que foi decidido, já que estava com essa palhaçada, né, dos Estados Gerais, de que existia esse voto por Estado. Então, que vamos fazer logo uma Assembleia Nacional Constituinte. Na Assembleia Nacional, o voto é por cabeça. Não existe isso de voto por Estado, né? O voto é individual. Então, chamou o primeiro e o segundo Estado. O primeiro e o segundo Estado se calaram, nada falaram, ficaram omissos, porque não era de interesse. Para eles, o interessante era era a Assembleia dos Estados Gerais, com a votação por Estado, e a Assembleia Nacional Constituinte não era de interesse para eles. Mas como a situação do terceiro estado foi se radicalizando, né, começaram muitas revoltas na cidade de Paris, no interior, né, o rei começou a ficar com medo da situação, porque a insatisfação era muito grande e o terceiro estado estava realmente mobilizado.
a Assembleia Nacional Constituinte foi instaurada. O terceiro Estado instaurou, independente da participação do primeiro, do segundo ou do desejo do rei. Luís XVI, pressionado por essa situação, ele vai pedir, então, vai solicitar, ele vai implorar ao primeiro ou segundo que, então, faça parte da Assembleia Nacional Constituinte. Ele não quer uma Constituição de jeito nenhum. Ele não quer ter seu poder limitado. Ele não quer ser um rei constitucional. Ele não quer deixar de ser um rei absolutista. O absolutismo é a base da cultura francesa, é a base do governo francês, é uma questão de honra. Ele não quer. Então, ele quer representantes do primeiro e do segundo estado que possam garantir que ele não seja prejudicado. Mas ele teve que aceitar essa Assembleia Nacional Constituinte porque a pressão era muito grande, né? As revoltas populares estavam começando. A população já estava no seu limite, o terceiro estado estava esgotado. A gente tem que lembrar que essa população passava fome, né? Não tinha pão para comer. E que já era miserável porque a base da alimentação era pão. Coisa que é impensável, né? Todos nós sabemos que uma alimentação à base de pão é uma alimentação extremamente pobre, certo? Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre a primeira fase da Assembleia Nacional Constituinte, como é que foi essa elaboração dessa Constituição, tá bom? Para não ficar muito grande, nossa aula já está gigantesca. Um beijo, gente. Até a próxima aula.